Vamos começar a nossa aula, né? E, assim, eu adiantei na aula passada o conteúdo. Por quê? Porque era o conteúdo da 3.2, ele era mais interessante mostrar o 3.2 do que trabalhar o 3.1 primeiro, né? Por caso é o livro, ok, é baseado tudo no livro. Mas olha só, aqui está o 3.2, tá? Olha, então ele trabalha muito mais conceitos e conceitos relacionados até o próprio círculo de Moore, tá? Então essa aula eu já gravei, já disponibilizei. Deixa eu ver, já te confirmo se está disponibilizado ou não, Helena. Só um minutinho. Senão eu vou estar. Já está no YouTube essa aula, tá? A 3.2 já está lá no YouTube. Então, aí a gente vai trabalhar a 3.1, tá? Então, a ideia é, essa aula ela é um pouco mais pesada, porque ela está com bastante exercícios. Então, até seria legal o restante da turma participar, mas o povo resolveu não participar. Talvez eles ainda entrem ainda, né? Às vezes é porque está atrasado. É, pode ser. Agora, na verdade, se a gente olhar o horário, eles já deveriam estar em sala, né? Então, também eu não vou ficar segurando, uma vez que a gente precisa aprender. Então, baseado na aula, não sei se você chegou a ver, tá? Está no canal do YouTube, essa aula 3.2, tá? Ela não está nova, mas está no canal do YouTube. Então, essa aula, eu abordei bastante a explicação do círculo de Moore. Eu avancei até um pouco sobre o conteúdo que é de resistência avançada, mostrando as correlações do círculo de Moore. Mas tudo bem. Tendo esse conhecimento do círculo de Moore, facilita? Facilita, porque essa parte se torna mais tranquila. Mas Jefferson, como a gente não tem... Oi. você se importa de só dar uma pincelada assim nesse ciclo de Moore? Só para, porque como eu perdi a aula semana passada, eu realmente eu não vi. Só assim, uma coisa assim bem resumida, só falar mesmo do ciclo de Moore, porque aquele você pediu ele não sei se foi na prova ou se foi na parcial. Foi parcial. É um pouco confuso, eu achei ele um pouco confuso. Na verdade, o círculo de Moore, eu estou abrindo o material aqui. O círculo de Moore, Helena, vocês vão ver em resistência avançada. Pelo menos é conteúdo da disciplina, tá? Então, o que acontece? Nessa tela aqui, a gente tem tudo de informação do círculo de Moore. Eu tenho esse eixo aqui traçado da tensão e esse de cisalhamento. E aqui é a minha tensão normal. E isso aqui me explica muito essa relação. Na verdade, Helena, vamos puxar isso aqui, vamos levar isso aqui para o concreto, que ele fica mais fácil de entender, né? Então, quando a gente faz o diagrama de momento fletor, lembra do diagrama de momento fletor? No diagrama de momento fletor, eu tenho o quê? Eu tenho o ponto de máxima tensão, certo? Que vai me dar o meu momento fletor. É onde ele cisalha, tá? No momento fletor. Pensando no momento, lá no diagrama cortante, de esforço cortante e fletor, a gente tem lá, naquele ponto do triângulo, onde ele inverte, onde ele cruza o zero, ou seja, ele está mostrando para a gente o quê? Onde ocorreu o rompimento. Então, onde que ocorre esse rompimento? Onde eu tenho o meu ponto de tensão máxima. Então, como eu tenho isto correlacionado, Moore, e daí depois aqui quem usa esse conhecimento é Coulomb, tá? E daí virou Moore-Coulomb para solos, mas o círculo é o círculo de Moore. Coulomb fez o quê? Aplicou o conceito para solos. Então, olha a figurinha amarela à esquerda da nossa tela. Nela, eu tenho um diagrama de tensões. Então, imagina o seguinte: neste diagrama de tensões aqui, eu estou neste ponto aqui.
eu estou neste ponto aqui. Eu vou trocar a cor. Vou ter que pegar aqui, senão ele não deixa eu trocar a cor. Aí. Aí agora eu consigo apagar esse daqui e agora ele me deixa uma cor bonitinha. Então, olha só. Isso aqui, concorda comigo? Eixo o quê? Horizontal. Eixo vertical. Então, o que que ele traz? Então, eu vou ter aqui, neste ponto e neste ponto, máxima tensão de cisalhamento. São os pontos máximos. Aonde, inclusive, está representado pelas tensões. Aqui e aqui. Então, ele vai trazer máxima tensão. Isso aqui, imagine um maciço de solo. Como assim, professor? Está difícil. Não é tão difícil. Imagina o seguinte, que você foi lá a 3, 4 metros de profundidade e você tem aquele quadradinho de terra, aquele cubo, e você está analisando ele. Então, ele correlaciona as tensões. Ele usa 1 e 3 porque ele está analisando num plano inclinado. Ou seja, por quê? Porque ele considera para qualquer tipo de plano. Só essa definição. Então, aqui, nesse ponto é máximo, nesse ponto é máximo. Então, eu vou aqui, ó, aqui é, opa, está o mínimo. Então, daqui, eu não tenho a máxima dessa, nem a máxima dessa. Então, eu vou variando. Essa é a ideia. Então, o círculo de Mohr, eu tenho o quê? Eu estou correlacionando a horizontal com a vertical. Então, imagine o seguinte, o meu maciço, digamos que eu esteja com a tensão horizontal, Helena, travada. E eu estou sofrendo tensão vertical. Qual que seria um exemplo prático? Uma fundação. Pensa na fundação. A fundação ela não está exercendo carga vertical no solo? Sim. E ela não está exercendo, nessa profundidade que a gente falou, lá 4, 5 metros de profundidade, ela não está exercendo carga horizontal. Ela não exerce carga horizontal, tensão horizontal. Ela está exercendo tensão vertical. Uma tensão vertical sobre aquele nosso cubo de solo. Tá? Então, eu tenho tensão horizontal estável, mas eu tenho a tensão vertical agindo totalmente. Então, ele considera o quê? No círculo de Mohr, opa, eu tenho aqui a minha tensão inicial e aqui eu tenho a minha outra tensão. Uma é referente à minha horizontal e outra vertical. Então, repare que a vertical é maior. Se a gente avançar aqui, nós conseguimos entender o conceito. Olha só. Então, eu faço a medida de tensão horizontal. Ela existe, claro, ela não é nula, ela existe. E aqui eu tenho minha outra tensão, a vertical, ela é maior. Beleza. Dito isto, se eu tenho esse ponto e esse ponto, eu consigo traçar o quê? Um raio. Eu formo um círculo. Tá? Formando um círculo, eu consigo fazer o quê? Eu consigo traçar essa envoltória. Medir o ângulo. Que ângulo que é esse? O ângulo de atrito do solo, que é muito importante. E se eu pegar e jogar o raio para o outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho a ruptura. Né? Aí, se eu tiver novamente, for traçar essa linha, observe, essa linha, ela extrapola esses pontos. Então, ela não existe, tá? A linha 3, porque ela vai ultrapassar, ela não vai conseguir me gerar Mohr-Coulomb. E eu relaciono sempre no círculo a tensão, e em função da tensão eu tiro aqui esse cisalhamento. Agora, eu quero saber a máxima ruptura, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Tá? Nesse ponto eu tenho máxima tensão de ruptura. Então, aí eu vou analisar esse comportamento em relação aos tipos de solo, tá? Então, ou seja, e por que eu estou trabalhando ali tensão 1, tensão 3 e tal? Por quê? Porque não me interessa o plano de inclinação. Não me interessa o plano de inclinação, ele vai ocorrer. Aqui é um solo arenoso. Solo arenoso é
zero a coesão. Quando eu tenho um solo argiloso, eu começo mais ou menos, por exemplo, daqui, porque eu tenho já uma tensão e que vai me dar já característica do solo coesivo. Tá? E daí aqui eu explico toda essa teoria, e aqui, novamente, as envoltórias, aqui, ó, essa aqui, mais completa, aqui, ó. Olha só, tá aqui, ó, esse ponto, porque é um solo argiloso. O ângulo de atrito vai ser jogado para trás desse eixo aqui de tensão. Por quê? Significa que existe o quê? Esse cara, coesão, tá? Existe coesão. Aqui, ó, o centro do meu círculo, dado, e aqui ele está dando, repare, tensão 1, e ele está me dando a tensão 3. Tá? Então, se eu pegar isso aqui e levar aqui, ó, nesse ponto, Helena, eu tenho tensão 1. Então, se eu fizer este cara menos este, e dividido por 2, eu tenho quem? Raio. Porque, ó, esse cara aqui, ó, menos esse, me dá quem? Diâmetro. Diâmetro. Tá? E a tensão de ruptura? Opa! Eu vou traçar a reta em função aqui, ó. Onde é que essa reta toca? Nesse ponto. Ah, então aqui é a minha tensão de ruptura. Então, o gráfico do círculo de Mohr, ele é feito agora, isso eu estou falando não só para solos, geral. Este gráfico é feito com o objetivo de facilitar. Porque assim, como assim, professor, facilitar graficamente? Porque pensa o seguinte, Helena, este círculo de Mohr, esse conceito, ele foi criado quando não existia computador para fazer cálculos, etc., como a gente tem hoje. Os caras estavam se lascando lá no braço mesmo, calculando. E aí, opa, entre se lascar no braço, pegar uma folha de papel milimetrado, um compasso, e começar a fazer esses traçados, vou para a folha de papel milimetrado. Vai me dar bem menos trabalho do que calcular tudo. Então, essa é a ideia. Mas, para a mecânica dos solos, para nós o que interessa é aqui, ó. Está aqui. Olha só. Tensão 1 está aqui dada. Ó, tensão 1, daí aqui já no exemplo. Tensão máxima de cisalhamento. Ó. E deu bem aquilo que eu falei, ó. Ó, tá aqui, ó. Tensão máxima de cisalhamento, ó. Porque a máxima de ruptura também é a máxima de cisalhamento, ó. Opa, pegou aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui pegaria aqui. Mas que coisa chata. Aí, deu reta. Então, pegaria aqui. Foi o que eu acabei de deduzir. Opa, aqui. Só que repare, Helena. Solo não coesivo, C igual a zero. Solo puramente coesivo, ângulo igual a zero. Eu tenho condicionantes em relação ao meu tipo de solo. E aqui ele relaciona o centro do círculo, o raio do círculo. Olha o raio lá, que eu acabei de deduzir, ó. Tá aqui. E aqui ele te dá esses parâmetros do círculo e você correlaciona. Tá? Então, assim, resumindo, em poucas palavras, foi essa a aula que foi dada na semana passada. Então, ela aborda o círculo de Mohr, ela está gravada lá, depois vale a pena dar uma olhada. É interessante a aula. Você tem todos esses conceitos lá disponíveis, né? Então, agora, resistência ao cisalhamento. Tanto é que, assim, a aula da semana passada foi a 3.2. Essa é a 3.1. Então, não necessariamente a aula de hoje depende da aula de sexta passada, tá? Então, você pode assistir a aula de hoje, que você vai entender o conteúdo sem problema nenhum. Então, a resistência ao cisalhamento. Os estudos geológicos mostram que abaixo do limite de escavação, aproximadamente 10 metros de profundidade, existe uma estrutura da rocha que pode condicionar a estabilidade do terreno, que foi aquilo que a gente acabou de falar, cargas horizontais estáveis,
e a ação é somente da carga aqui no eixo vertical. Tá? Então, considerando que o solo é pré-adensado, é dado, olha só, vertical, desculpa, horizontal, significa neste eixo ele está estável, e o peso específico é dado também, e sabendo que a superfície do terreno é horizontal, ou seja, por que horizontal? Se eu tenho aqui declive, eu tenho inclinação das cargas, eu tenho que fazer a decomposição. Opa, alguém entrou. Eu tenho que fazer a decomposição dos esforços. Então, ele já é dado dessa forma para simplificar. Então, pode-se afirmar que a tensão horizontal, em qualquer ponto, representa a tensão 1. Assim, é necessário que você determine analiticamente as componentes do plano de tensão de cisalhante que agem. Então, assim, a gente tem que lembrar um outro conceito. Eu tenho a tensão normal. Eu vou ter sempre, tendo um dado ângulo, o cisalhamento. Eu não vou ter o cisalhamento ocorrendo aqui e aqui. Sempre. É só lembrar lá do corpo de prova de concreto. Quando a gente submeteu uma carga, o corpo de prova de concreto, ele rompeu mais ou menos em 45 graus. Tá? É exatamente isso que ele está fazendo essa analogia. Então, por que ocorre isto? Aí está a figura. Então, os esforços de resistência do solo, como outros materiais, né, eles têm contração, expansão, compressão, tração, corte, cisalhamento, ou seja, todos os esforços que a gente estuda para o concreto, para a madeira, metais, eu tenho nos solos sendo aplicados. Então, eu tenho o quê? Toda aquela envoltória de carregamentos, etc., aplicados aos solos, ao concreto, por exemplo, que a gente já está familiarizado, teoricamente, se aplica ao solo. Esse é o grande barato. Então, se eu analisar, compressão e tração, tá ali as figurinhas. E o corte, o cisalhamento? Mesma coisa. Não é assim que ocorre lá com o corpo de prova de concreto? É exatamente isso aqui. Então, mantém-se igual. Então, a contração e essa expansão do solo são consequências de, geralmente, o quê? A água, que é a secagem que vai proporcionar essa contração, umedecimento, causando essa expansão. A água, aí a gente fala de coesão dos solos, nós temos que lembrar lá do começo, na unidade 1, nós já abordamos esse tema. Nós já falamos da areia. Por exemplo, o solo arenoso. É um solo que ele não possui coesão. Ele possui a coesão aparente, que é a coesão da água. Por exemplo, na praia, eu faço castelos de areia, secou, tchau, castelo de areia. Por que tchau, castelo de areia quando seca? Justamente porque saiu a água dali do solo arenoso. Saiu a água, saiu. Acabou a coesão, acabou a amizade. A areia se desmancha. Já a argila, não, por causa do tipo de ligações eletroquímicas que ela faz, certo? Então, que a gente também já viu. Então, essa expansão ou contração, aí a gente já pode presumir o quê? Em solos argilosos será muito maior, em função da coesão, do que em solos arenosos. Tá? Daí a gente tem compressão, tração e cisalhamento, que são puramente esforços de aplicação de cargas. Então, a compressão vai fazer com que os grãos se aproximem, reduzindo esse volume. Logo, ela altera a densidade. Lembrando que densidade é o quê? Massa por volume. Então, eu vou ter, num determinado espaço de medida, muito mais grãos. Então, eu vou ter muito
mais grãos ali, comprimidos, juntinhos, eu tenho maior densidade. Opa, eu tenho os grãos, bem menor quantidade de grãos naquele espaço. Eu vou ter menor densidade. Então, é um conceito de análise de densidade. E a tração é o afastamento desses grãos, ou seja, vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ô, Jefferson, Deu uma... Então, agora eu tô. Eu acho que a minha internet, eu acho que deu uma oscilada. Nossa, é a primeira vez que acontece isso comigo dando aula. Ficou um pouquinho. Eu tomei com um susto. Não, teve uma hora que Tá, só ficou alguns segundos parado e voltou. Não, então beleza. Foi pouco tempo. Então tá. E o cisalhamento? O cisalhamento é a mesma coisa, aplicado ao nosso amiguinho concreto. Mas, na verdade, para nós aqui, o cisalhamento é um deslizamento entre os grãos, intergrãos, ou deslizamento recíproco. Tá? Com a aplicação de cargas, ele vai acabar deslizando. Quanto menor o diâmetro da partícula, maior o número de contatos. Claro, quanto menor o número, quanto menor o tamanho do grão, a superficial. Nós já aprendemos esse conceito lá em materiais, né? E eu me lembro que foi uma das últimas e saudosas aulas em sala de aula. Que um dia espero voltar, se estiver vivo até lá. Então, em sala, eu peguei no quadro e desenhei, ó, esse cubo aqui, qual é a área deste cubo? Ah, tá. Então eu vou preencher com várias caixinhas menores. Qual a área de cada caixinha? Lembram disso? Sim. Então, esse conceito aqui, né, ele remete a isto. Então, as tensões atuando sobre alguns planos que a gente vai analisar. Pode ser em função análise do plano vertical ou em relação ao plano horizontal, sempre considerando uma certa profundidade. Aquilo que eu expliquei ali na 3.2, aquela primeira tela do quadradinho amarelo. Então, conceito da superfície de ruptura após o carregamento no talude. Isso aqui é uma coisa muito legal que vocês devem observar e ver em BRs. Eu fiz toda uma análise, Helena, na aula passada, está gravado lá, de várias encostas, rodovias, exemplo. Ele ficou bem ilustrativa essa parte. Mas isso aqui, ó, é um exemplo típico de análise de taludes, né? Então, eu tenho o carregamento sendo aplicado aqui, nesta região. Aqui é o pé do talude e ele faz o quê? Ocorre o deslizamento, tá? Então, ocorre esse deslizamento. Então, quando isto ocorre, a gente tem a perda da estabilidade. Então, a análise é feita exatamente assim. Meu eixo vertical, horizontal, e aqui é a parte onde ele vai cisalhar. E aí, se eu tirar aquele cubo dali de dentro e trouxer aqui para fora, é isto que eu vou ter de análise. Então, repare, eu tenho aqui em X, eu tenho aqui em Y vertical, X horizontal, e o meu plano de cisalhamento. Então, aqui eu vou ter quem? Ela mesmo, a famosa tensão cisalhante.
Repare que a tensão cisalhante, eu tenho aqui a tensão em Y, essa aqui, ó, estou pegando essa tensão jogando para esse eixo Y, a de X jogando para X, e eu vou ter sempre um vetor normal perpendicular à tensão cisalhante. Por isso que em círculo de Mohr eu trabalho com aqui, eu chamo de 1 e aqui, ó, 3, tá? Por quê? Porque eu estou analisando um plano qualquer, independente do ângulo. Quando ele é coincidente, ele vai coincidir com essas tensões. Opa, mas nesse caso desse plano aplicado, não ocorre essa consideração. Tá? Então, se a gente pegar essa tensão e desmembrar ela em X e Y, fizer toda a decomposição... Alguém, eu acho que está entrando na sala. Eu admiti aqui, Jefferson. Pode deixar. Você consegue aceitar o pessoal, Elvis? A gente vê. Maravilha. Maravilha, que daí eu não preciso sair da tela. Então, olha só. Fazendo aquela decomposição, a gente sabe que eu tenho uma parte... Fazendo a decomposição, eu vou ter uma parte de Px, outra de Py, seno, cosseno, aquilo que vocês já estão cansados de saber, eu vou chegar na minha tensão aqui, ó. Tá? É difícil? Não, não é difícil. E não é difícil de entender também, porque este cara vai virar uma nova tensão, essa aqui, né? E só que neste caso aqui, essa tensão, ela vai ter um componente, ela vai ter um componente em X e um componente em Y. Ok? Então, olha lá, é isso que ele está trazendo para a gente, atenção. A cisalhante, mesma coisa. Mesma coisa. Então, as duas fórmulas saem dali. Então, para determinar o S e o T, precisamos do valor de P e de X. Né? Então, assim a gente considerando esse elemento do solo, fazendo essas decomposições, ó, P de X, a tensão de X em vez do cosseno de alfa, P de Y, a mesma coisa. Nós chegamos nas duas correlações, tá? Então, a gente chega nessas duas tensões. Eu não estou detalhando essa quantidade de fórmula, porque é mais dedução matemática, e eu acredito que a gente tem muita coisa para ver, e assim, esse conteúdo, basicamente, dessa aula é quase que 2 aulas. É uma aula e meia, então eu estou comprimindo para ela ficar dentro de uma aula, tá? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à matemática, só me falar que a gente para e analisa a matemática sem problema algum, tá? Então a gente chega nessas duas expressões. Eu estou correlacionando o quê? A tensão normal total em função da tensão resultante em X, da tensão resultante em Y e a tensão cisalhante resultante também em função da tensão em X e da tensão em Y. Então, utilizando trigonometria, a gente pode dar uma melhorada. Então, eu chego numa nova equação que relaciona a tensão de X e tensão de Y às tensões principais, tá? Que são calculados em função daquele plano inclinado. Ou seja, moral da história, eu tenho as tensões dadas em X e Y e quero obter essas tensões. Então, eu preciso do quê? Antes de ler isso aqui, vamos aqui. Está sendo dada o quê para mim? As tensões normais. Y, ó os caras aqui. Opa, alfa eu tenho. Volto na fórmula. Eu tenho esse cara, eu tenho esse cara. Eu não tenho este, eu não tenho este, eu não tenho este.
Mas eu tenho esses cossenos, o alfa desses caras aqui. Ah, legal. Agora vamos ler. Vamos considerar a seguinte situação apresentada na figura, que mostra o estado de tensões atuantes em um elemento de solo, e calcular as tensões normal e cisalhante que agem no plano inclinado a 30 graus, com a horizontal, considerando os sentidos das tensões no plano da figura. Então, eu estou vendo o quê? Ele me deu esse cara, me deu esse cara. Ah, legal. Tensão em X e tensão em Y. Então, eu tenho aqui e aqui, aqui e aqui. Tenho o ângulo. É só aplicação de fórmula. Entenderam? Que ele pode inverter, ele pode dar este e o alfa. Eu consigo chegar porque eu monto um sistema, né? Eu faria esse cara aqui, ó, x menos y, eu chegaria num valor qualquer e poderia entrar num sistema. Também seria possível. Neste caso, é aplicação direta de fórmula. Eu tenho tensão de y, tenho tensão de x, tenho o ângulo e ele quer as duas tensões principais. Então, tá aqui, ó. Isso foi dado para a gente, saiu da figura, a aplicação na fórmula, a gente obtém a tensão normal e a de cisalhamento. Agora eu faço uma pausa para que vocês olhem novamente o exercício, olhem as fórmulas, olhem os cálculos. Ficaram com dúvida? Reparem que aquele barulho que a gente tinha da aula passada do cooler não existe mais. Eu troquei o cooler. O computador ficou bem sensível. Tranquilo? Helena, entendeu os cálculos, Helena? Sim. Então, beleza, vamos adiante. Então, para tensões normais, devemos sempre considerar o quê? Uma tensão de compressão, ela é positiva, e de tração negativa. Então, seja qual for a orientação dos eixos, não depende, isso é regra. Se ocorrer coincidência de sentido vetor normal e direção de tensão, será positivo. Há duas chances da tensão cisalhante de valor positivo, ou seja, quando o vetor normal e tensão apontam para o mesmo sentido, ou em ambos os sentidos. Né? Como assim? A gente já vai ver ali na próxima. Vamos avançar na figura aqui. Olha só. Que ele está dando mais uma representação de tensões. Quando eu tenho isso aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Eu tenho aqui uma tensão vindo daqui e eu tenho uma outra tensão vindo daqui. Opa, eu tenho uma daqui, outra daqui. Tá? Então, quando as duas se encontram, ou as duas saem, a tração ou cisalhamento é positivo. É isso que ele quer dizer. Acho que eu vou voltar nessa outra figura que ela... Aqui, essa tá mais chique. Ó, vem para cá, vem para cá. Coincidiu. Vai embora, vai embora. Coincidiu também. Vem para cá e essa vai para lá, aí a tensão de cisalhamento é negativa. Ficou claro isso? Então, voltando à situação que a gente viu do exemplo, observando a parte inferior do elemento. Como assim parte inferior do elemento, professor? Volta lá, volta lá. Opa! Aqui, ó. Cortei e estou pegando esta parte aqui, ó. Esta é a parte inferior do elemento. Opa! Cliquei no negócio errado. Vamos lá. Caneta. Olha só. Eu estou pegando esta parte aqui. Tá? Eu estou pegando esta parte, esta seção aqui.
E aí, o sentido das tensões. Corpo abaixo da fratura, negativo, positivo, tem toda essa tabelinha aí. Ah, professor, eu preciso ficar decorando isso aí? Não. A gente já entendeu o que é. Eu vou ter um vetor, ou ele é negativo ou ele é positivo. Opa, se os dois são iguais, atenção aqui, ó. Positivo, positivo. Quando elas são distintas, negativo. Tá? Então, com o auxílio da tabela ponto 3, podemos definir de maneira correta o sentido das tensões. Tá aqui o sentido das tensões. Por fim, a figura 3.7 do livro apresenta essa configuração para a gente olhar. É mais fácil olhar a configuração do que ficar, né, sofrendo. Este cara é quem? Tensão normal. Opa! Vamos fazer uma coisa mais chique. Em Y. E esse cara? Tensão normal. Em X. Então eu tenho isso, Então tá. Então, ó, esse aqui é o mesmo daquele. Esse aqui é o mesmo daquele. Este cara aqui, cisalhante. Ah, aqui ele está me dando essa tensão. Né? Que tensão é essa? Normal, porque ela é normal ao plano. Então, veja, eu recebi esse cara e recebi esse cara, que é o meu alfa. Esse e o alfa. E daí, ó, eu tenho as tensões. Então, isso aqui eu estou olhando a parte de baixo. Agora eu vou olhar a parte de cima. A tensão cisalhante, ela está para cá, em cima ela vai estar para cá. Claro, ela tem que estar separada. Ah, essa força está para cá. Essa força tem que estar oposta a essa. Tá? Então, aqui é a força mantém-se normal. Aqui, ó, essa força, se a gente pegar esse eixo aqui, ó, ela tem que estar em oposição, porque a gente cortou a peça. Então, essa é a analogia. Dúvidas? Essa seria a tensão de Y e essa a tensão de X. Bom, eu vou seguir. Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompam. Então, aqui, a representação de tensões no elemento. Prestem atenção, tá? Porque agora a gente vai aprender a representar analitigraficamente o estado de tensões por Moore, que foi quem desenvolveu essa solução gráfica. Então, esta daqui a gente já viu ali atrás. Então, a equação da circunferência no espaço é essa aqui. Eu só fiz o quê? Substituir. Né? Olha só, isso aqui vale Moore genérico. Não é Moore para solos, é Moore. Aqui. Então, aqui, se eu tenho o centro do raio, se eu somo as duas tensões e divido por 2, eu mostrei isso no gráfico, na aula passada e no começo dessa aula, e mostrei aqui, ó, que o raio é esse menos aquele, 2. E nesse ponto onde ele toca lá, no círculo de Moore, ele vai dar tensão máxima de cisalhamento. Então, agora a gente tem um exemplo da página 123, um exemplo que considera o espaço, tensão versus deformação, e os pontos que definem as tensões conhecidas, X e Y. Tá? Então, como eles são diametralmente opostos, a metade da distância corresponde ao centro do círculo. Na verdade, isso a gente viu lá. Esse é a tensão 1, tensão 3. 3 menos 1, divide por 2, vai me dar o ponto do círculo. Repare o quadriculado. Quando Moore foi criado toda a teoria, se usava análise gráfica. Né? Então, aqui eu tenho a tensão de 40 e a tensão de 20.
Poderia calcular isso aqui por aqui? Para marcar o raio? Poderia. Eu vou lá no milimetrado, marco a A, eu tenho 20. Opa, 20 está aqui. Ah, mas agora eu tenho 40. Marco 40 aqui. Ah, beleza. Se eu fizer a análise disso aqui, 40 menos 20, e divido por 2, dá 10, né? No caso aqui daria 30. 10 é o raio, eu venho 30. Esse é o ponto. Marquei o círculo. Eu sei que aqui está a minha envoltória. Maravilha. Então, aqui ele está trazendo tudo, como é que faz a análise. Eu prefiro fazer a análise diferente. Prefiro mostrar para vocês. Eu estou analisando o círculo da seguinte forma. Aqui eu tenho a minha tensão em X, aqui eu tenho a tensão em Y, certo? E aí eu vou fazer o quê? Esta linha aqui é esta linha aqui, ó. Seria mais ou menos isso do círculo de Mohr. Ok? Então, ele está me dando um ângulo de 30 graus. Então, se eu pegar aqui e abrir ângulo de 30 graus, pam, peguei a reta. Ah, onde é que a reta bateu no círculo? Aqui. Então, aqui que vai me dar a minha tensão máxima de ruptura. Ok? Então, existe um círculo de Mohr, um único polo para cada círculo de Mohr. Aqui o polo, tá? Polo de tensão. Podemos utilizar, aqui está a descrição de como fazer. Aquilo que eu acabei de falar, traçando a reta paralela do ponto 40, traça a reta. Aqui, tá lá, polo marcado, tá aqui, círculo traçado. Entenderam como é que traça o círculo de Mohr? Bom, como ninguém respondeu, não é tão difícil traçar. Daí aqui ele está começando a o quê? A pegar o plano inclinado, ó. Ele está pegando aquele plano lá, olha só, ele pegou o polo e ele vai traçar o plano inclinado. Ele pegou ele pegou essa linha aqui e veio aqui e representou. Opa, bateu aqui. Ah, então aqui é o valor. Foi isso que ele fez. Graficamente, é aquilo que eu falei, tudo é gráfico. Então, se eu pegar este ângulo aqui, na verdade é este ângulo aqui. É o ângulo complementar. Qual que é o ângulo complementar de 30? 60? Isso, muito bem quem falou, 60. Então, se eu traçar esse ângulo complementar aqui e puxar aonde bater aqui a linha, vai me dar a tensão de cisalhamento. Tá? Menos 9 foi o que obteve ali. E pelo círculo de Mohr, calculando, deu 8,7. O que ele quis mostrar com isso aqui? Que graficamente você chega em 9. Ah, maravilha. Só que não é bem 9, que se a gente olhar aqui, ó, tá vendo que está um pouco acima do 9? Ele falou que é 9, mas em função dessa precisão. Mas se você calcular tudo bem certinho, você chega em 8,7. Como assim, professor, calcular bem certinho? Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar lá atrás, mais. Eu posso usar quem? Mais. Ainda não. Mais. Essa fórmula. Eu aplicando, eu chego naquele 8,7. Mas eu não quero usar a fórmula, eu quero usar o traçado do círculo de Mohr. Por quê? Porque eu gosto de sofrer, né? Aí eu posso usar o traçado do círculo de Mohr e vou obter. Eu recomendo vocês usarem as fórmulas, tá? Você vai chegar aqui,
né? Então, o que ele quer dizer? Que, ó, pela forma analítica, você saberia dizer o porquê dessa diferença? Um dos motivos é a própria precisão do papel milimetrado, né? Agora, pensa, a gente tem calculadora. Qualquer um tem calculadora no celular, hoje em dia, que dá para fazer aquelas contas envolvendo seno e cosseno. Agora, quando foi feito isso e criada essa solução gráfica, existia calculadora? Não. Existia era decomposição de ângulo e serviço para preso isso. Calcular seno, cosseno e tal. Pô, os caras sofriam. Sabe como é que eles calculavam isso? Eles calculavam usando tabelas, né? As famosas réguas de cálculo. Então, você pegava lá na régua de cálculo qual que era o valor equivalente, pum, e usava. Então, por quê? Porque não existiam tecnologia. Então, opa, a coisa está feia para o meu lado. Eu vou fazer o quê? Graficamente, o círculo de Mohr, quando veio, opa, não, legal isso aqui. Além de explicar, trazer toda a conceituação, Mohr conseguiu graficamente fazer essas interpretações. E elas são tão importantes que são utilizadas e estudadas até hoje. Até hoje se trabalha com o círculo de Mohr. Só para vocês terem uma noção do que é o poder de fogo do tal do círculo de Mohr. Ok? Então, além disso, a convenção de sinais empregada é diferente e tal. Pode ser que dê alguma alteração sim em relação à tração e compressão. Então, vamos a mais um exemplo. Então, no caso das tensões cisalhantes, podemos utilizar o método mais simplificado, né? Onde a gente pode atribuir ao sentido positivo, sentido negativo. Então, eu olho ela aqui e ali. Essa aqui está embutida, aquela famosa regra da mão direita, está mascarada aqui dentro. Tá? Isso aqui é algo que a gente pode associar lá com o gráfico. Mais uma vez. Mas, volto a insistir, melhor análise ainda é pelas equações. E aí a gente pega novamente aquele exemplo e analisa. Baseado naquele exemplo, então, opa, se eu tenho, aqui está a minha esquerda e aqui está a minha direita. Então, se eu tenho a tensão para a esquerda, positiva, superior. Logo, para que ocorra cisalhamento, a inferior tem que ser inversa. Se eu tenho para direita, negativa. Logo, a inferior tem que ser inversa. Então, é basicamente isso. Daí ele analisa isso com os sinais. Opa, tá daqui para cá, ó. Porque ela tá aqui, não tá? Olha só, tá aqui, ó. Então, se ela tá aqui, essa aqui é o quê? Negativa. E essa aqui tá o oposto. Se aquela é negativa, essa tem que ser positiva. Tá? É isso aqui que ele faz. Essa análise de sinais e convenções. Então, na primeira atividade, como engenheiro responsável, a empresa necessita que você determine no plano A a linha as tensões normais e cisalhantes, além dos valores máximos que essas tensões podem apresentar com base nas condições apresentadas. Então, a gente vai iniciar a determinação dessas tensões principais. 1, a tensão horizontal, e 2, a tensão vertical. Então, ele dá o ângulo de quanto? Um ângulo de 120 graus. Ele me dá mais o quê? Opa, a tensão, ela é dada em função da densidade e do Z, que é a profundidade. Está aqui, isso foi dado. E aqui, a horizontal, foi dado. Tá? Então, eu vou entrar na fórmula de Mohr. Isso aqui é o exemplo, já vem sendo desenvolvido, né? Mas olha só, o que nos interessa é isso aqui, ó. Essa é a minha tensão sendo aplicada, esta é a minha outra
tensão sendo aplicada. Se eu, ó, aqui ele já trabalha com aquele 1,3, que eu expliquei na aula passada e que no começo dessa aula eu comentei, que na verdade ele não usa x e y, porque x e y é quando eu tenho na total horizontal e total vertical, né? Então, aí ele faz o quê? Não, vou chamar de 1 e 3. Mas o que é 1 e 3? É x e y. Mas é x e y inclinado, tá? Inclinou, ele trabalha com 1 e 3, né? Ele faz essa troca. Até que ponto isso é vantajoso? Pode ser que gere uma confusão inicial, mas é muito vantajoso. Para que você entenda que aquele plano que a gente está vendo até agora está inclinado. Então, você trabalha com o conceito de 1 e 3. Opa, eu já tenho ali um alfa dado, então ele tem inclinação, é um plano inclinado, beleza. É só essa consideração. Mas se vocês observarem, as formas são rigorosamente as mesmas formas que nós vimos já anteriormente, tá? Então, é exatamente as mesmas formas, a mesma consideração que nós já vimos em cenas passadas. Então, vamos lá. Ele vai traçar pelo círculo de Mohr também. Ele calculou pelas formas, chegou nas duas tensões. O que ele vai fazer agora? Jogar em Mohr. Vai pegar as tensões e jogar. 3 está aqui, 1 está aqui. Lançou aqui, ó. Ponto e ponto. Raio. Então, ele traça uma linha e onde toca aqui, pegou o raio. Poderia ter feito por decomposição trigonométrica? Poderia, porque ele deu o ângulo. Olha lá, o ângulo é 120. Ângulo complementar que eu uso, lembrem disso, de 120. 240. Né? Aqui o meu raio, eu tenho aqui a minha tensão dada. É simples assim. Aqui é a máxima, porque é o ponto lá embaixo. Isso aqui eu também posso obter, como ele obteve ali, ó, na fórmula. E a tensão cisalhante. Ele não mostrou aqui. E para usar a tensão cisalhante, ele faz a aplicação da fórmula. Menos a tensão 1, tensão 1 menos a tensão 3 dividido por 2. O que ele está fazendo? Ele está pegando aqui, ó. Aqui está 3, aqui está 1. Então tá, ele está pegando a 1, tá aqui. Beleza, a 1 vem daqui até lá, ó. Essa aqui, ó, é a tensão 1. Então ele está pegando a 3 é daqui até aqui. Então, se ele faz isso aqui, ele chega nisso aqui. E essa é a minha tensão máxima. Não, eu tenho que dividir por 2, que na verdade é meu raio. Isso aqui é o valor do raio, que é isso aqui. Então, para determinarmos a tensão normal, olha só, não precisaria ter feito nada graficamente. Ó, a tensão máxima está aqui calculada, mas era isso aqui, somado, dividido por 2. Ou seja, eu somo essa parcela, mais essa, dividido por 2, chego na máxima. Está aqui. Está aqui a tensão máxima e cisalhamento e normal. Antes de irmos para o próximo exercício, e este exercício já, os exercícios, sabe aqueles exercícios que vem na apostila, os 3 exercícios selecionados da apostila? Esse é um deles. Então, quando nós vimos toda uma explicação conceitual do círculo de Mohr primeiro, tudo como é que ele é traçado, qual que é o objetivo, qual que é a análise das tensões na 3.2 que foi a aula passada, nesta aula a gente está vendo mais aplicações, assim como a 3.3 que a gente vai ver após o recreio, que é mais aplicações do círculo de Mohr. Ou seja, rendeu a aula que a gente conseguiu chegar até o ponto dos exercícios que ficam lá no final da apostila. Até aqui, pessoal. Como é que está?
Tá tranquilo. Tá conseguindo entender, Helena? Que você é meu referencial. Que isso. Então, dá assim, é bom, na hora que a gente vai pegar para fazer um exercício é que talvez que a gente vê qual é a dificuldade. Mas, assim, na explicação, tá tranquilo. Ah, beleza. A ideia é entender a matemática por trás e entender a interpretação do círculo de Moore. Em resistência avançada, vocês vão ter que interpretar dados do círculo de Moore, né? Então, assim, quais os dados? Ah, o raio, né? Ali que a gente viu, tensão máxima, tensão mínima, esse tipo de análise que a gente teve hoje, mas vai ser um pouco mais detalhada, porque vai ser feita a dedução das fórmulas. Mas não vai fugir disso aí, não. Porque o círculo de Moore, ele tem esta finalidade, simplificar o conteúdo, né? E a gente tem que entender no momento que isso foi criado. Porque se a gente olhar, eu estou olhando aqui, para aplicar essas fórmulas aí, eu aplico fórmula ali, papá, puf, já era, tem o resultado. Por que eu vou ficar me matando calculando por círculo de Moore? A gente tem que entender o contexto de quando foi criado. Então, quando isto foi criado, lá não sei quanto tempo atrás, nós não tínhamos tecnologia que nós temos hoje. Então, o papel milimetrado era uma solução gráfica muito eficiente para essa análise de planos de tensões. Então, era uma coisa muito, muito mais interessante do que trabalhar como a gente está hoje, né? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, não há necessidade. Então, olha só. A figura apresenta o estado de tensões do solo, em que são apresentados os valores de tensão normal e cisalhante. Repare que agora ele quer. Lembra que eu falei lá atrás que eu mostrei? Olha, tá vendo aqui? Aqui ele está dando, ele quer a normal e a cisalhante, mas ele pode pedir a x e y. Na verdade, ele está pedindo agora. Olha só. Então, ele quer, com base no estado de tensões do solo, a gente pode afirmar que as tensões de maior e menor são, respectivamente, a 1 e a 2. Então, a alternativa A, resposta comentada, eu não vou nem ler aqui a resposta comentada, nós podemos trabalhar direto com os dados e com os valores. Viu? O pessoal está reclamando, pedindo para aceitar. Pessoal, eu achei que a turma estava aceitando vocês, tá? Por isso que eu não aceitei de imediato, porque eu tenho que parar a aula para aceitar vocês. Então, eu achei que o pessoal estava conseguindo aceitar vocês na sala. Dormi aqui, foi mal. Pessoal, eu vi pelo grupo. Sorte que eu geralmente deixo o celular no silencioso. Hoje eu esqueci de colocar no silencioso. Daí eu vi ali, pipi. Eu falei, ué, aqui que tá ficando louco o celular aqui com tanto pipipi. Daí que eu vi que era pessoal vindo. Então, pessoal, aplicando a fórmula, olha só, aplicando a fórmula, né? E a outra fórmula aqui, dada, que a gente já viu essas fórmulas no começo da aula, olha só. Eu quero este cara e eu quero este cara. E ele me dá estes dois aqui. Beleza. Então vamos lá. Eu faço o quê? A aplicação de fórmula. Só que o detalhe é o seguinte. Reparem. Vou apagar aqui. Repare, eu não tenho este, não tenho este. Aquele exemplo... desculpa, eu tenho esses dois. Aquele exemplo que eu citei, que lá estava
na fórmula, a primeira vez que a gente viu a fórmula, estava mostrando x e y, né? Então, eu falei, agora é o exemplo. Ó. Então, esse exemplo não é mais aplicação de fórmula. Eu vou montar um sisteminha, na verdade. Eu aplicando aqui, eu isolo o sistema, volto aqui, isolo o outro sistema. Substituindo, nós chegamos no valor das tensões. Repare, poderíamos ter traçado no círculo de Mohr? Poderíamos. Seria tranquilo para traçar isso aí? Seria. Não seria digamos assim, um grau de dificuldade elevado, né? Nós conseguiríamos fazer esse, digamos assim, esse lançamento. Pessoal, assim a gente finaliza o conteúdo dessa aula, da 3.1. Eu vou dar um intervalo, antecipar o intervalo. Agora é 8h17, 8h32 a gente retoma para ver a unidade 3.3. Mas antes disso, eu peço para que vocês deem uma olhadinha no material. Se tiverem alguma dúvida, a gente tira no retorno. Tá bom? Até daqui a pouco, então, pessoal.
Tá bom, já?
Bom, voltando, pessoal, ficaram com alguma dúvida em relação à aula passada, os exercícios? Pessoal, alguém voltou? Fala, Leandro, pode falar. Bom, então vamos dar sequência. Eu vou até parar a gravação. Essa foi a nossa